Salmo de número 126. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico de Romário. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Espírito Santo, Pai, conosco através da Tua palavra, Pai, nos dê a graça de entender o que esse salmo está falando, o que ele está dizendo, e o que o Senhor está dizendo a nós por meio desse salmo. Pai, que o Senhor nos conceda ver o Senhor como Deus que restaura o seu povo, como Deus que restaura a sorte do seu povo, Deus restaurador. E nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no clássico Romeu e Julieta, o jovem Romeu é sentenciado ao exílio por causa de um crime que ele cometeu. E ele fica horrorizado no momento em que ouve a sentença, a ponto de dizer que prefere a morte do que o exílio. O frade que levou a notícia ao jovem Romeu tenta confortá-lo e diz que o mundo é vasto, o mundo é muito vasto, você pode viver em qualquer lugar. Mas Romeu responde: fora dos muros de Verona, a Bela, não há mundo. A tortura e purgatório e o próprio inferno. Então, eu fui baniram-me do mundo, simplesmente. E o exílio do mundo é a própria morte. Troque exílio por morte, é mais correto. Romeu fica triste porque ele sabe que vai ficar longe da sua querida, amada Julieta. Isso o assustava e entristecia em seu coração. Outras personagens da literatura também sofreram a mesma sentença, a sentença de exílio. Eurípides, que foi um autor grego, fala do exílio de Medeia, porque o seu marido Jasão havia se casado com uma outra mulher e o pai daquela mulher queria que Medeia fosse exilada. Ovídio, que foi um poeta, um escritor romano, também sofreu essa sentença. Ele foi exilado pelo imperador Otávio. E isso lhe causou muitas tristezas. Tanto é que ele escreveu um livro contando sobre essa ocasião do seu exílio. O nome do livro é Tristezas. E realmente, meus irmãos, ser expulso de sua cidade para um local longe da sua família é terrível. Não é uma experiência agradável. É verdade que às vezes nós temos que deixar a nossa cidade, deixar os nossos familiares em uma determinada localidade e viajarmos, e morar em outro, podemos morar em outro lugar, né? Isso acontece às vezes. Mas o exílio é uma ocasião diferente. Você não vai para o exílio voluntariamente, é uma sentença, não é uma decisão voluntária. Judá, o Reino do Sul, foi exilado lá no ano de 586 a.C. E foi exilado para ir viver na Babilônia entre os pagãos. E o exílio para Judá, o exílio para o povo de Deus, era uma das piores coisas que poderiam acontecer. Porque não era apenas ir para outro local, era ser tirado da terra. O que representava o exílio para Judá? Ser tirado da terra, a herança que Deus tinha dado ao seu povo. Era a ideia de que Deus havia abandonado o seu povo e rejeitado o seu povo. Então, era uma das piores coisas que poderia acontecer ao Reino do Sul, a Judá. O exílio representava a perda de usufruir
usufruir da terra dada por Deus e também das bênçãos do Senhor e a rejeição do próprio Deus. E vocês sabem muito bem que Deus havia feito uma aliança com o seu povo. E essa aliança, as bênçãos a que ela prometia, dependia da obediência, da guarda da lei, da guarda da aliança. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, se vocês guardarem a minha aliança, vocês viverão bem. Vocês viverão bem na terra que eu tenho para vocês. Agora, se vocês desprezarem a minha aliança, a maldição virá sobre vocês. Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo do 15 a 18, ele diz o seguinte: eu coloco diante de vocês, proponho isso, a vida ou bem, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, e andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para construí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuir. E o que aconteceu? Nós vemos na história do povo de Deus que ele não ouviu, ele não quis ouvir o Senhor. Abandonou a aliança e Deus levou seu povo para o exílio. No entanto, meus irmãos, o Senhor havia prometido que ele restauraria seu povo, ele traria Israel de volta à terra. Isso aparece em vários lugares da Bíblia. Em Isaías 43, por exemplo, versículo de 3 a 7, é um dos textos onde aparece essa promessa de retorno do exílio, de retorno de Israel para a terra. Nós já passamos por esse texto lá nos nossos estudos de Isaías, né, que o pastor tem feito aqui nas quintas-feiras. Então, Isaías 43, versículo 4 a 7. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, Israel, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Esse texto é belíssimo, né? Esse texto é muito bonito, porque mostra o grande amor de Deus pelo seu povo, a grande misericórdia de Deus sobre o seu povo. Mesmo Israel tendo pecado, abandonado a aliança do Senhor, ele prometeu restaurar a Israel, trazê-los de volta à terra, e ser o Deus deles novamente. E é isso que o nosso texto fala, né? Ele mostra Deus como restaurador, Deus que restaura o seu povo, é o tema do nosso sermão de hoje. E isso aparece de duas formas no nosso texto. O nosso texto é dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 3, tá? E aí o autor vai falar aí de uma restauração passada, lembrança de uma restauração. Ele vai falar de algo que já aconteceu, uma restauração que já aconteceu, versículo do 1 ao 3. E os versículos do 4, né, o versículo 4 ao versículo 6, vai falar de uma outra restauração, é um pedido por uma restauração nova, tá? Então ele fala de uma restauração passada e depois de uma restauração nova, né? Então vamos ver aí, versículo 1 a 3, como essa ideia aparece. Vamos ler todos juntos, aí o versículo 1, o verso, né, do 1 a 3. Então diz assim: leamos. Quando o Senhor restaurou as sortes de Sião, ficamos como em sonho. Então a nossa boca se encheu de juízo, e a nossa língua de júbilo. Então as nações
descrição do retorno de Yahvé, do Deus de Israel, a Sião, e a restauração do exílio. É quando o Senhor, aí o texto poderia ser traduzido da seguinte maneira: quando voltou Yahvé, quando voltou o Senhor com a restauração de Sião, a ideia de que o Senhor voltou para a terra e ele trouxe o seu povo novamente. Então ele está falando do fim daquele terrível estado da situação de Judá, que consistia na destruição do templo, na destruição de Jerusalém e na deportação dos judeus para a Babilônia. E é interessante que essa restauração que o Senhor promoveu era completamente inesperada, né? Tanto é que o povo fala que nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos como quem sonha, porque eles não esperavam isso, embora o Senhor já tivesse anunciado. Mas eles, parece que, alguns textos da Bíblia, parece que Judá estava incrédulo quanto ao que o Senhor poderia fazer com o seu povo. A gente vê isso lá em Isaías 49, versículo de número 14, onde o povo fala: olha, o Senhor se esqueceu de nós. O nosso direito não está diante do Senhor, porque eles queriam sair dali, mas parece que Deus não está fazendo nada para resolver a situação do povo ali na Babilônia. Então, para eles foi algo inesperado. Tanto é que eles falam: nós ficamos como quem sonha. É algo maravilhoso que é descrito como um sonho. E realmente, meus irmãos, há coisas que Deus faz pelo seu povo que são tão grandiosas, tão maravilhosas, improváveis de acontecer, que realmente parece que nós estamos sonhando, né? A conversão de cônjuges ou de filhos que são terrivelmente ímpios. Tem pais que oram pelos seus filhos, cônjuges que oram pelos seus parceiros, e são pessoas ímpias, os filhos, cônjuges ímpios, e as pessoas estão ali orando, né? O crente está ali orando por eles, mas parece que eles não têm como aquelas pessoas se converterem. Mas então Deus vem e age, Ele opera uma ação poderosa na vida daquelas pessoas, e elas de repente saem daquele estado de impiedade, de pecado, e se voltam para o Senhor. E aí, quem orou, quem esperou em Deus, fica como quem sonha. Às vezes o descompromisso também de pessoas dentro da igreja local se transforma em zelo, coisa que aos nossos olhos parece improvável. Membros de igreja que não tem compromisso, está lá no hall de membros, vem para os cultos, acaba o culto, né, vai para casa, não quer nem saber, não quer contato com os irmãos da igreja, não se envolve no trabalho da igreja local, e de repente Deus opera na vida daquelas pessoas, e aquela falta de compromisso se torna em zelo, né, e a igreja fica como quem sonha. Famílias, às vezes, que não se dão no meio da igreja, que brigam, geram desunião, de repente aparecem de um dia para o outro transformadas, se amando, se entendendo. É claro que todos esses exemplos que eu estou dando aqui não se compara em escala ao retorno de Israel do exílio, mas são coisas que aos nossos olhos parecem ser improváveis de acontecer, mas que acontecem porque Deus é restaurador. Deus, ele transforma vidas, transforma pessoas quebradas, comunidades defeituosas, e tudo isso às vezes parece um sonho para nós. E foi para Judá quando eles retornaram, né? Quando o Senhor retornou a Sião e trouxe o seu povo de volta do exílio babilônico. E veja que no versículo 2 e 3 vai falar aí como Judá e as nações reagiram a essa restauração. Como Judá e as nações reagiram a isso, aparece no verso de número 2 e 3. E aí eles falam, né? A nossa boca era preenchida, a ideia de que algo constante, né? A nossa boca era preenchida com riso e a nossa língua com gritos de alegria. A palavra aqui, júbilo, significa exatamente isso. Nós gritávamos de alegria por aquilo que o Senhor fez conosco. E aí o texto continua.
fala que as nações diziam, mostra as nações comentando, né? Eles falam que grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo. Isso aqui é interessante porque é totalmente diferente ao que as nações falavam quando o Judá foi para o exílio. Então, veja, nessa ocasião, lá em 586, Nabucodonosor tomou Jerusalém, destruiu o templo, destruiu Jerusalém, deportou vários judeus para a Babilônia. E aí, o Salmo de número 79, verso número 10, comenta que as nações, elas diziam, né? Onde está o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês aí? Vocês falavam que cria neles, ele não está fazendo nada com vocês. Nós entramos aí na cidade, destruímos tudo, e ele não fez nada. Então, cadê o Deus de vocês? Só que agora, o que as nações comentam é outra coisa. O Senhor fez grandes coisas. Na verdade, aqui pode ser entendido como o Senhor se mostrou grande. Tá? Não a ideia de que Deus fez algo grande. É claro que o texto ele dá a entender isso também, mas ele é mais bem traduzido com a ideia de que o Senhor se mostrou grande. Por aquilo que ele fez, ele mostrou o quão grande ele é. E realmente, um dos motivos pelos quais Deus faz coisas maravilhosas e improváveis pelo seu povo é mostrar às pessoas que ele é grande, é mostrar a glória dele, é mostrar que ele faz coisas improváveis e inesperadas. Então essa é a primeira parte do nosso salmo. Fala de uma restauração passada e o povo lembra disso. A segunda parte do nosso salmo, meus irmãos, vai do versículo 4 a 6, que é o pedido pela restauração. Vamos ler aí? Leamos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Os que roubaram e semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus filhos. Então, eu vou falar do pedido de restauração. Agora, nessa segunda parte, na segunda sessão, que é sobre esse pedido, né? Veja que ele não está lembrando de algo que Deus fez, né? Mas ele está pedindo uma nova restauração pelo povo. O Salmo está falando disso aqui. Então a ideia aqui do nosso Salmo é mostrar que Judá estava passando por um momento turbulento e difícil, mas ele se lembra de como o Senhor se mostrou grande anteriormente, com o retorno de Judá lá da Babilônia para Jerusalém. Deus se mostrou grande nisso. E como ele voltou a Sião, trazendo consigo o seu povo, restaurando a vida do seu povo. E com base nisso, Judá agora, o povo de Deus, roga ao Senhor para que ele faça a mesma coisa novamente. Olha, Senhor, tu nos restauraste anteriormente, quando nós voltamos daquele cativeiro, o Senhor fez coisas maravilhosas, o Senhor se mostrou grande, tanto é que as nações comentaram. Nos restaura agora novamente. Então a ideia de que nesse momento aqui, depois do cativeiro, do Babilônia, o povo de Deus precisava de uma nova ação do Senhor, de uma nova restauração, e eles pedem ao Senhor para que haja assim com base numa restauração passada. Né? E é interessante que o verso número 4, ele pede para que Deus volte com as torrentes do Negueb. O que é o Negueb? Né? É um deserto que fica na parte sul de Israel. É interessante que no verão lá da Palestina, os leitos de rios, eles ou secam totalmente, ou ficam totalmente secos, ou ficam com pouca água. Mas nas estações chuvosas, eles repentinamente transbordam e transformam essa região que é o Negueb, que é essa região desértica, né? E isso acontece, interessante, que é repentino, né? Quase como se fosse de um dia para o outro, vem as chuvas, os rios transbordam e causam uma grande transformação naquele local, e aquela paisagem que antes era desértica fica florida e com campos férteis. Então, ele descreve a ação de Deus, e o Salmo aqui espera que Deus haja de uma forma imprevisível, de uma forma repentina. Então, como acontece com o Negueb, assim também o povo esperava que Deus voltasse e restaurasse Israel. E aí o verso número 5 e 6 termina o Salmo
talvez com uma metáfora aqui, parece que é uma metáfora, para falar dessa restauração da comunidade, como a que ocorreu após o exílio. E isso é descrito aqui como com uma imagem de pessoas voltando dos campos, né? Elas haviam ido para os campos colher os frutos, e elas voltam desse campo, ou desses campos, trazendo os feixes de volta para as suas aldeias, né? Tanto é que ele fala aí, quem sai, melhor, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, por que ele fala aqui de semear com lágrimas, depois de colher com alegria? Né? Porque o período da semeadura poderia ser difícil, poderia ser muito difícil e causar ansiedade no povo de Deus, visto que eles semeavam, mas não sabiam como seria a colheita. Eles não sabiam se haveria chuva o suficiente para colher, né? Então, o outono e o inverno, que era o período lá da semeadura, poderia trazer um tipo de ansiedade, já que você não saberia se haveria chuva suficiente para os próximos meses e causar ali uma boa colheita, né? Mas eles esperavam que houvesse uma boa colheita, né? E aí eles descrevem essa imagem de restauração do povo de Deus com essa ideia de pessoas que semeiam com lágrimas por causa da ansiedade do momento ali, já que eles não sabiam o que iria acontecer. Mas essas pessoas são surpreendidas com uma colheita boa e voltam com gritos de alegria, com júbilo, com uma grande emoção por causa da boa colheita que eles tiveram. Meus irmãos, o que esse salmo nos ensina? Né? Nós podemos aqui ver que o salmo nos ensina, podemos suplicar o favor do Senhor no momento presente da nossa vida, quando passamos por tribulações, aflições. Nós podemos suplicar o favor do Senhor no momento presente com base nos atos passados de Deus, com base naquilo que Ele fez na nossa vida no passado. Muitos crentes passam por certos tipos de tribulação e, olhando de uma perspectiva natural, parece que eles não têm saída, parece que eles não terão alívio ou livramento em momento algum. E aí, por vezes, o povo de Deus se torna incrédulo nessas situações. Só que Deus, Ele faz uma pergunta para nós hoje, a mesma pergunta que Deus fez para Moisés enquanto Israel estava no deserto, e precisando de alimento. Vai em Números capítulo 11, versículo 23, Deus diz o seguinte: ter-se-ia encurtado a mão de Yahvé? Será que a mão do Senhor se enfraqueceu para Ele não poder mais fazer o que Ele fez antes em nossas vidas? Por vezes nós esquecemos que Deus foi conosco nas nossas aflições e que Ele se mostrou grande no passado. Esses momentos precisam, meus irmãos, ser lembrados por nós, precisam ser lembrados por nós, para que sejamos incentivados a ir a Deus em oração, esperando que, segundo a sua graça, Ele se mostrará grande novamente em nossas vidas. Aliás, devemos lembrar não somente do que Deus fez na nossa vida em momentos anteriores, mas o que Ele fez na vida do seu povo. Estou falando aqui no sentido corporativo. Ele fez na vida do seu povo no passado, na própria Escritura. Veja quantas coisas nós temos na Bíblia que mostram como Deus é grandioso, que mostram como Deus é grande. A gente falou hoje da libertação de Israel lá do Egito, na escola dominical. A gente falou que Deus se mostrou grandioso ali, como Ele mostrou sinais e maravilhas no meio do seu povo, a sua grandeza, destruindo ali o Egito. Nós falamos como Deus proveu o seu povo ali no deserto e como Ele fez Israel entrar em Canaã. Tem várias manifestações do poder de Deus nas Escrituras. E tudo isso que Ele fez ali tem a ver conosco, tá? O
Porque aquele povo é o povo de Deus, nós também somos o povo do Senhor. Então nós devemos lembrar do que Deus fez na vida do seu povo no passado das Escrituras, aquelas histórias grandiosas, porque as histórias que estão na Bíblia fazem parte da nossa história hoje. Né? A história de Israel no passado é a nossa história. Tudo isso deve nos incentivar a confiar no Senhor, a confiar em que Ele é poderoso para se mostrar grande novamente, como Ele se mostrou no passado, e assim restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa vida. Além disso, nós encontramos no texto aqui a ideia de que Deus se mostra como restaurador. Deus se mostra como restaurador. Ele restaurou o seu povo no passado, restaura comunidades inteiras, igrejas inteiras e restaura vidas também. Né? E veja, meus irmãos, graças a Deus, nossa igreja ela não é uma igreja problemática, né? Mas é possível que um dia ela se torne assim. Deus queira que não. Deus queira que não. Ele nos guarde. Mas é possível que um dia a nossa igreja se torne uma igreja difícil, uma igreja que tem muitos problemas. É possível que um dia você saia da nossa igreja aqui e vá congregar em outro lugar, por algum motivo, e você vá para uma igreja que tem lá suas dificuldades, tem problemas, e às vezes sérios problemas, mas isso não deve nos desanimar. Veja, nosso Deus, Ele restaura. Ele é poderoso para restaurar comunidades inteiras, igrejas inteiras. Então, problemas que existem em igreja não devem nos desanimar para fazer com que nós abandonemos a congregação, abandonemos a comunhão dos santos, porque Deus restaura. Nós devemos orar por isso. Se nós um dia sairmos daqui, vamos congregar numa igreja que tem lá seus problemas, suas dificuldades. Se um dia a nossa igreja começar a criar sérios problemas, nós devemos orar pela nossa igreja e esperar que Deus a abençoe e restaure o seu povo. Além disso, Deus restaura vidas também. Por vezes nós pecamos contra o Senhor e nós caímos em pecados que nós não conseguimos nos livrar deles. Talvez seja a tua situação nesse momento. Talvez você esteja lutando contra um tipo de pecado. Você sabe que está fazendo algo errado diante do Senhor. Você está lutando contra ele, mas você não consegue se livrar dele. Deus é poderoso para restaurar a tua vida espiritual. Ele é poderoso para te livrar, para te tirar desse cativeiro, para te tirar desse exílio, digamos assim, e te levar para um local de bênção, comunhão com Ele. Então Deus se mostra como restaurador no nosso texto. Além disso, nós devemos olhar para o Novo Testamento, né, e ver como isso acontece, como essa ideia de Deus voltar a Sião acontece na vida de Cristo. Veja que o nosso texto está falando que o Senhor voltou a Sião no retorno do exílio. E Ele fez isso de novo através de Jesus. Os judeus da época, os judeus do primeiro século, lá da época de Jesus, eles esperavam que Deus agisse de uma nova maneira. Eles esperavam que haveria uma nova manifestação da parte do Senhor, que Deus viria. Eles aguardavam a vinda de Deus para julgar o mal, destruir as forças do mal e para começar a reinar de uma maneira diferente sobre todo mundo. E nesse reinado de Deus, as nações se submeteriam ao Deus de Israel e o adorariam juntamente com o seu povo. E Isaías, capítulo 52, versículo de número 7 e 8, descreve esse reinado de Deus e esse retorno do Senhor a Sião. Diz o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos, distintamente, vem o retorno do Senhor a Sião. Quando Lucas retrata
a ida de Jesus até Jerusalém, ele faz isso com uma sequência narrativa que ele descreve a saída de Jerusalém numa imagem que parece com a imagem de Yahvé voltando a Sião. Lá no texto de Lucas, ele fala de Jesus indo a Jerusalém e passando por Jericó. E nessa ida a Jerusalém e passando por Jericó, Jesus entra na casa de um cobrador de impostos chamado Zaqueu. E na história de Jesus na casa de Zaqueu, no final dessa história, aquele homem, cobrador de impostos que era desprezado, vivia sendo desprezado pelos judeus, ele se arrepende dos seus pecados, das suas práticas pecaminosas, e no final Jesus declara que ele, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. É interessante que Jesus já havia declarado que a sua comunhão, digamos assim, né, o comer e beber com pecadores e cobradores de impostos, tinha a ver com a sua missão de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, o que Jesus diz é que ele estava fazendo o papel de Yahvé voltando a Sião e reunindo o rebanho perdido de Israel. Os profetas falaram sobre isso. Os profetas falaram que Deus, o próprio Deus, viria ao seu povo e reuniria as ovelhas que estavam perdidas, as ovelhas machucadas, as ovelhas que estavam longe do caminho, porque os próprios pastores, sacerdotes de Israel, os reis, não estavam fazendo essa função, não estavam cumprindo essa função. Então o próprio Senhor fala: olha, eu virei e eu buscarei as minhas ovelhas perdidas. E Jesus faz isso. Ele vai a Israel, ele vai a Sião, e lá, esse trecho bem interessante do Evangelho de Lucas mostra ele, a casa de Zaqueu, que era uma ovelha perdida, e Jesus o resgata. Depois desse episódio, perto de Jerusalém, as pessoas estavam animadas, esperando a manifestação do reino de Deus. E aí Jesus conta uma parábola, que é a parábola dos talentos, né? E aí ele fala lá nessa parábola de um rei que parte para um local distante para tomar o reino para si. E aí quando ele chega lá, as pessoas não querem que aquele rei reine sobre elas. Essa parábola, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa parábola é contada por Jesus com uma narrativa. O que está por trás dessa narrativa é o retorno de Deus, no caso do Deus de Israel, voltando a Sião para reinar. Então Lucas mostra isso lá no seu Evangelho. E por fim, quando Jesus entra em Jerusalém, ele lamenta porque a cidade não reconheceu a sua vinda para ela. Ele fala: vocês serão destruídos porque vocês não reconheceram o dia da visitação de vocês. Quando o Deus de vocês, o Deus de Israel, veio visitar vocês e resgatar vocês. Então veja que tudo isso, toda essa narrativa de Jesus indo a Jerusalém, escrita por Lucas de uma tal forma que mostra o retorno de Yahvé a Sião pela pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. E meus irmãos, nós também esperamos o retorno de Yahvé na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Nós esperamos, nós aguardamos ainda esse dia, onde, por meio de Jesus Cristo, Deus se mostrará novamente como Deus restaurador. Porque ele, de fato, assim como o Negev era transformado repentinamente, e as pessoas cantavam ali no Salmo 126, esperando que Deus agisse como restaurador na vida delas, nós veremos Deus agindo dessa mesma maneira quando ele regressar por meio do seu Filho Jesus Cristo. E aí, não somente o Negev será transformado, não somente aquela região será uma região de bênção, uma região fértil, frutífera, abençoada, não, mas o mundo todo. O mundo todo participará das bênçãos visíveis, transformadoras do Senhor. Até que Paulo fala isso lá no capítulo 8 de Romanos, que a criação agora ela geme
geme como se estivesse com dor de parto, e ela aguarda a grande manifestação dos filhos de Deus, que acontecerá na vinda do Senhor, e assim toda a criação será libertada do cativeiro em que ela está agora, será transformada. Então, meus irmãos, essa é a nossa esperança. Nosso Deus restaurador, Deus que restaura a vida de indivíduos, restaurou a vida de cada um que está aqui, que restaura comunidades, igrejas inteiras. Ele também restaurará toda a criação. E nós aguardamos isso e esperamos confiantemente nele. Que Deus nos abençoe. Amém.